Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. É um prazer estar aqui novamente com vocês e torço e oro para que cada dia esteja mais próximo a nossa volta, ao nosso retorno juntos, porque é importante a gente estar junto nesse momento, mas enquanto isso não acontece, a gente vai continuando o nosso processo de aprendizado, a gente vai continuando a estudar, é importante a gente não parar, a gente não pode ficar ocioso. E já novamente me comprometo aqui, me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida. O que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora? Só para a gente fazer uma breve recapitulação, né? Nós passamos pela fase postulatória, a fase de pedir, petição, contestação, os atos do juiz, os tipos de respostas do réu, falamos das providências preliminares, da possibilidade de julgamento conforme o estado do processo e do saneamento do processo. Foi aí que nós paramos antes da nossa prova, né? A parte do saneamento do processo, que é preparar o processo para ingresso na fase de produção de prova, para preparar o processo para ingressar na fase probatória, lá na previsão do artigo 357 do CPC. Então, a ideia hoje é nós trabalharmos a questão da teoria geral da prova, depois nós vamos estudar os meios de prova em si, ok? Quando a gente fala de prova, conceituar a prova, prova tem vários conceitos. A gente pode conceituar a prova de várias formas, até fora do direito. Nós temos lá prova de amor, uma prova científica, mas o que nos interessa aqui é a prova sobre o prisma jurídico, sobre o viés jurídico, sobre um ponto de vista jurídico, e é aqui que eu quero trazer a conceituação para vocês, onde essa prova ela pode ser conceituada, ela pode ser analisada sobre dois aspectos. Ela pode ser analisada sobre um ponto de vista objetivo e sobre um ponto de vista subjetivo. Então, a gente vai desmembrar o conceito de prova dentro do direito, ok? Na acepção jurídica da palavra, no viés jurídico, em, em duas situações. Em seu aspecto objetivo e em seu aspecto subjetivo. Pessoal, aspecto objetivo é aquele que a gente pode conceituar a prova sendo um conjunto de meios que são usados para levar ao conhecimento do julgador os fatos que são relevantes para o processo, os fatos que vão auxiliar o juiz na sua decisão. Então, quando a gente fala de prova no aspecto objetivo, é justamente um conjunto de mecanismos, de meios que são usados para levar ao conhecimento do órgão julgador, ou seja, levar ao conhecimento do juiz os fatos que são relevantes para o julgamento da causa. Então, o aspecto objetivo é o que eu vou conduzir até o juiz para ele julgar a meu favor. Então, quais são os elementos que eu vou apresentar para o juiz? Quais são os elementos que eu vou levar para o juiz para que ele possa julgar a meu favor? Eu, como autor, quais são os meios ou quais são os instrumentos que eu vou levar ao juiz para que ele julgue favorável ao meu pedido como sendo autor ou eu sendo réu? Quais são os meios que eu vou levar para que o juiz julgue improcedente os pedidos formulados pelo autor? Então, é no aspecto objetivo que a gente vai tratar dessa forma. Agora, do aspecto subjetivo, a gente pode conceituar a prova trazendo como se fosse uma convicção judicial. Convicção judicial sobre a existência ou não de determinado fato, sendo que esse fato vai influir diretamente no julgamento. Então, sobre o aspecto subjetivo, a gente pode conceituar ou trazendo de forma mais prática que o juiz, quando ele exerce a sua função de julgar, quando ele julga, ele diz se, com base no que as partes apresentaram, com base nas provas que foram apresentadas, se realmente determinado fato existe ou não. Então, sobre o aspecto subjetivo, nós vamos fazer uma análise se realmente os fatos ocorreram como? Através da prova. Então, através desse aspecto
subjetivo é quando o juiz julga, no ato do juiz julgar, ele vai dizer se realmente existiu o fato ou não. E esse fato, ele a prova em si, ele se funda em garantias constitucionais. Existe uma garantia constitucional que traz respaldo para a prova. E qual o princípio constitucional que é esse? O princípio do contraditório. O princípio do contraditório é previsto lá no artigo 5º, inciso 55, que fala que aos litigantes em processos administrativos e judiciais são assegurados o contraditório e a ampla defesa. No mesmo dispositivo constitucional, nós vamos encontrar tanto o princípio do contraditório quanto o princípio da ampla defesa. Estão juntos, mas tratam de coisas que têm relação, mas são coisas diversas. Então, a prova, sem sombra de dúvidas, a prova é uma garantia constitucional que tem seu escopo, que tem seu nascedouro no princípio do contraditório. Ok? E quando a gente fala de princípio do contraditório, o princípio do contraditório ele pode ser analisado sobre 3 viés, ou três funções do princípio do contraditório. O princípio do contraditório, ele tem o conhecimento, tem a participação e tem a influência. Quando a gente fala de conhecimento, é justamente você informar o réu que existe um processo contra ele. Então, sobre o viés do conhecimento, é a obrigação que o Estado tem de informar o juiz a existência, informar a parte, a existência de um processo para que a parte possa tomar conhecimento e depois ele possa ter plenamente poderes para se defender. Ok? Então, nós temos também o viés da participação, que aqui vai entrar a prova. A participação do réu, através do contraditório, é através da manifestação do réu, né? A parte pode se manifestar, a parte pode apresentar sua defesa, e ele pode também o quê? Provar. As partes podem provar. Além da parte manifestar, a parte também pode provar. E aqui que vai entrar o viés da prova. E assim, o terceiro viés que nós temos da prova, no princípio do contraditório, é a influência, né? Ou seja, através do contraditório, através das manifestações, através das provas que as partes produzem, elas podem influir diretamente na decisão judicial, ok? Faço uma ressalva extremamente importante. Que ressalva é essa? O direito à prova, como qualquer garantia constitucional, ela não é um direito absoluto. Por que não? Porque a própria Constituição Federal, o próprio Código de Processo Penal, por exemplo, no seu artigo 157, ele veda, ele traz uma limitação ao direito de prova, vedando a obtenção de provas ilícitas. Então, o direito de provar não é um direito absoluto. Você não pode provar de qualquer jeito. A prova não pode ser obtida de qualquer jeito. Então, a própria Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, eles vão limitar o direito de prova, por exemplo, trazendo em seu artigo 5º, 56, a vedação de provas obtidas por meios ilícitos. Então, no nosso sistema vigora a proibição de provas ilícitas. Então, por exemplo, um grampo telefônico sem autorização judicial, uma quebra de sigilo de correspondência, uma quebra de sigilo bancário sem a devida autorização judicial, uma prova que foi obtida por meio de coação, de violência, então a confissão por através da violência. Então, todos são provas ilícitas. E se você pegar, por exemplo, dentro do Código de Processo Civil, você pode pegar lá no artigo 448, traz a questão do sigilo profissional. Então, por exemplo, um psicólogo vai servir de testemunha, ele não é obrigado a falar da relação profissional-paciente, porque exige um sigilo profissional. E esse sigilo profissional, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas só já adiantando a vocês, serve também para representantes religiosos. Então, se alguém confessa algo para o padre, para um pastor, ou por qualquer líder religioso, também existe o
sigilo profissional, ok? Então, é uma garantia constitucional de realização de prova, mas não é uma garantia absoluta. E qual a natureza jurídica das normas relacionadas às provas? Pessoal, prova recebe uma dupla disciplina, ok? Ou uma disciplina também chamada disciplina mista. Porque existem normas tanto no direito material e quanto no direito processual que vão regulamentar as provas. Então, tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil, nós vamos achar normas que vão regular o direito de prova. Então, em qualquer situação, nós vamos encontrar os meios para regular o direito de prova. Então, tanto no Código Civil, vocês vão achar dispositivos legais, quanto no Código de Processo Civil, também nós vamos encontrar dispositivos legais. É interessante que isso é tão claro que quando do advento do novo CPC, o novo CPC, lá no seu artigo 1072, ele revogou alguns artigos do Código Civil, justamente que tem relação com prova. Então, se você pegar lá 1072, fala que revogou o artigo 229, revogou o artigo 230, ok? Então, esses artigos do Código Civil 229 e 230 foram revogados pelo CPC. Então, existe uma relação direta em relação a previsão de normas de prova, tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil. O que vai acontecer, e a gente vai ver que isso acontece muito, que existem normas que estão no lugar errado. Ou seja, dentro do Código Civil, existe uma norma de processo civil. É uma norma processual. É uma norma processual. Então, dentro do Código de Processo Civil, existem normas de processo. E dentro do Código de Processo Civil, existem normas de direito material. Toda vez que vocês olharem e se depararem com normas que estão no lugar errado, é uma norma processual, mas está dentro do Código Civil, é uma norma material, está dentro do Código de Processo Civil, a gente fala que nós estamos diante de normas heterotópicas. Normas heterotópicas são aquelas normas que estão no lugar diferente, que estão no lugar errado. Ok? Então, tá lá. O direito material. O Código Civil vai regulamentar entre 212 a 232 a determinação das provas existentes, a indicação do seu valor jurídico e quais são as condições de admissibilidade. Ok? Já falei para vocês. Então, do 212 ao 232. Neste meio, alguns foram revogados pelo CPC. A exemplo do 229 e 230 foram revogados pelo Código de Processo Civil. Está lá na previsão do artigo 1072. Ok? Então, pessoal, quando a gente fala do Código Civil, o que o Código Civil tinha que trazer? Primeiro, determinação das provas, quais provas que podem ser feitas, como é que vai funcionar, qual é o valor jurídico, qual é a ponderação, qual é o peso que tem esse valor jurídico e quais são as condições para admitir essa prova. É qualquer jeito que pode admitir essa prova, tem uma forma específica. Vou citar um exemplo para vocês. O artigo 108 do Código Civil, ele vai trazer uma previsão de admissibilidade do negócio jurídico. O que fala? Olha, em processos, ok, que vigoram sob o valor superior a 30 vezes o salário mínimo, então, alguma ação relacionada a um imóvel acima de 30 salários mínimos tem que ter escritura pública para comprovar. Tem que ter o documento. Não basta ser uma prova verbal. Por quê? Não. Porque eles entendem que em contratos acima de 30 salários mínimos é indispensável ter a escritura. Então, só a prova oral não serve nesse caso. Tá bem? Está fazendo primeiro uma valoração jurídica e uma condição de admissibilidade daquela prova. Já no Código de Processo Civil, nós temos muitos artigos no CPC, artigos 369 a 485, então são mais de 100 artigos que nós temos no CPC, demonstra o quanto o Código deu importância, o quanto o Código deu ênfase para isso. Ele vai tratar do modo de constituição da prova e da forma com que a gente vai produzir essa prova em juízo e quais são os critérios de interpretação que o juiz vai utilizar na hora da análise daquela prova. Então, por exemplo, modo de constituição e produção de prova. Como é que eu vou ouvir uma testemunha?
como é que eu vou... Quem pergunta primeiro para a testemunha? É o juiz? O juiz pode perguntar para a testemunha? A pergunta é feita diretamente de testemunha ou a pergunta tem que passar pelo juiz? Tá, quem pode ser perito, no caso de prova pericial? Quem que escolhe um perito? Como é que eu vou fazer os quesitos, que são as perguntas que podem ser, que devem ser respondidas pelo perito? Ok, como é que funciona a questão dos honorários do perito? Como é que vai pagar o perito? Então, tudo isso são modo de construir e produzir a prova em juízo, ok? Quem pode ser testemunha? A pessoa que já mentiu, um parente pode ser testemunha, então tudo isso está no direito processual. Critério de interpretação, exemplo mais claro, artigo 371 do CPC, que é o livre convencimento motivado. O juiz é livre para apreciar a prova. Ele tem liberdade para apreciar a prova desde que ele apresente o seu motivo, desde que ele apresente a sua justificativa por que ele escolheu aquela prova. Perfeito? Então, nós temos normas dentro do direito material, no Código Civil, falei para vocês, artigos 212 a 232, lembrando que o 229 e 230 estão revogados, e artigos 369 a 485 no CPC também trata dos tipos de prova. Ok? E uma diferença importante que nós temos que fazer é entre fontes e meios de prova. Parece que não tem importância, mas tem muita importância isso aqui. Pessoal, eu coloquei no material para vocês lá. Fonte é o local em que a prova é retirada. E meio é a técnica de extração da prova. Então tá lá. O que é a fonte? Fonte é de onde jorra aquela prova, de onde eu tiro aquela prova. Então eu posso tirar a prova de onde? Eu posso tirar a prova de três coisas. Eu posso tirar uma prova de um documento, eu posso tirar a prova de uma pessoa e eu posso tirar a prova de um objeto. Então, de onde eu tiro a prova, de onde jorra a prova, de onde nasce a prova, são essas três situações: documento, objeto ou pessoa. Agora, o que é o meio de prova? Meio de prova, o que eu vou usar para tirar da fonte a informação que eu preciso? Qual que é a chamada técnica de extração que alguns autores gostam de utilizar? Então, por exemplo, como é que eu tiro a informação de um documento, de um objeto? Em regra, pode ser através de uma perícia. Então, eu quero extrair uma informação de um local, de uma obra. O processo se refere se houve, por exemplo, danos decorrentes da obra. Qual que é a fonte? Objeto, a obra. Como que eu vou extrair? Qual que é o meu meio de prova? Qual é a minha técnica de extração? Aí, nesse caso, é uma perícia. É uma perícia. Olha, qual que é a fonte de prova? De onde vai jorrar a prova? Uma pessoa. Como é que eu posso extrair isso da pessoa? Se for parte, através da confissão. E se for uma pessoa que não é parte do processo, através do depoimento testemunhal. Ok? Então, como eu faço para extrair a informação do objeto? Perícia. Como eu faço para extrair a informação de uma pessoa? Confissão, se for parte, ou testemunha, depoimento testemunhal, se não for parte. Ok? Isso aqui é importante. Qual é a classificação das provas? Pessoal, primeiro, tudo que é classificação, eu classifico, a técnica de classificação é eu agregar ou separar alguma coisa por semelhanças ou diferenças. Então, eu vou classificar agregando por semelhanças, ou eu vou separar por diferenças, ok? Em relação à prova, tem várias classificações. Tem autores que colocam 3 classificações, tem autores que colocam 20 classificações. Eu coloquei algumas que são mais importantes para a gente estar discutindo aqui. Quanto à forma, ela pode ser oral ou pode ser uma prova escrita. Oral, confissão da parte, depoimento testemunhal. Escrita, prova pericial, ok? Uma perícia que é feita, aí tem o laudo pericial que é juntado no processo. Quanto à preparação, elas podem ser constituídas ou constituendas. Constituídas, pessoal, também alguns autores chamam de pré-constituída, que é exatamente a mesma coisa. São aquelas provas já existentes antes do processo. Um documento já existe, um contrato já existe antes do processo.
ok? E as constituendas são aquelas que serão produzidas depois do processo, produzidas em juízo. Então, uma perícia que vai ser feita depois do processo, a oitiva de uma testemunha, tudo isso são provas constituendas. Aí me perguntaram uma vez assim, Rafael, mas qual que é a importância na prática de eu saber a diferença de prova constituída e prova constituenda? Tem diferença? Muito, pessoal. Por quê? Aqui eu quero fazer um parênteses para vocês. Existem alguns procedimentos especiais que elas não admitem provas constituendas. Elas não admitem produção de prova ao longo do processo. Existem alguns processos que você não pode ouvir testemunho, você não pode fazer perícia. Toda ação tem que ser baseada em provas já constituídas, ou pré-constituídas, como a lei também gosta de falar. Ok? Então, por exemplo, se vocês forem impetrar um mandado de segurança, onde o direito líquido certo seu foi lesado, olha, eu era o próximo chamado concurso, chamou um depois de mim, me pulou. Mandado de segurança. Eu só posso juntar provas, mandado de segurança regulamentado pela Lei 12.016 de 2009, eu só posso juntar provas constituídas. Então, eu vou juntar toda a documentação, eu vou juntar a relação da classificação final, eu vou mostrar que já chamou os primeiros candidatos, e quando for me chamar, chamou o próximo, nomeou o outro, junto o termo de nomeação. Então, não tem como, por exemplo, eu entrar com mandado de segurança, eu impetrar um mandado de segurança e pedir para o juiz, ele, excelência, pede para o órgão juntar um documento no processo, pede para o órgão para exibir um documento. Isso não existe, tá, pessoal? Mandado de segurança, prova constituída. Outro exemplo, ação monitória, lá no artigo 700 do Código de Processo Civil. As ações monitórias, elas também não permitem prova constituenda. Não vou ouvir um texto. O que é uma ação monitória? Eu tenho um documento onde eu não posso executar porque não é o título executivo, mas eu tenho lá um documento assinado, uma folha de pão, falando que devo R$1.000. Eu não posso juntar uma testemunha para comprovar que deve. Eu tenho que juntar a prova pré-constituída. Perfeito? Então, constituída, a prova já existe antes do processo, constituindo, a prova vai ser produzida ao longo do processo. Quanto ao objeto, ela pode ser direta ou indireta. Direta, pessoal, é aquela que mantém com o fato que você está querendo provar uma relação totalmente imediata. Então, a prova direta ela é aquela que mantém com o fato que se deseja provar imediata relação. Prova imediata. Por exemplo, qual que é a prova imediata de um pagamento? O recibo de pagamento. Qual que é a prova imediata, a prova direta, perdão, qual que é a prova direta, a prova imediata do pagamento? O recibo. Qual que é a prova direta, a prova imediata que eu formulei um contrato, eu fiz um contrato? O contrato assinado pelas partes. Tá vendo que guarda uma relação direta, uma imediata relação entre a prova e o objeto que eu quero provar. Agora, a prova indireta, não. Ela não tem uma relação direta com o fato. Ela vai fazer o seguinte, através da demonstração de outros fatos, vai se concluir ao fato que eu estou provando. Leva-se à conclusão ao fato que eu estou provando. Então, tem a partir da demonstração de um fato distinto, mas levam ao fato que você quer provar. Por exemplo, a marca da frenagem, da freada do veículo, aquela marca que fica no chão, e não tem relação direta com excesso de velocidade. Você não consegue concluir, tem freada, excesso de velocidade. Mas pode-se levar a uma conclusão lógica que o cidadão estava em excesso de velocidade. Então, essa é uma prova indireta. Prova direta guarda a relação imediata com o fato a ser provado. Relação indireta não guarda a relação imediata, mas, através desse fato, pode-se chegar a uma conclusão lógica que efetivamente aconteceu aquele fato. Ok? Quanto à complexidade, nenhuma classificação importante, mas vamos falar aqui, acabei colocando. A simples, só uma prova é capaz uma única prova já é capaz de provar o fato. Por exemplo, como é que eu provo o pagamento? Recibo. Ponto. Prova simples. Agora, prova complexa. Eu vou precisar mais de uma prova para comprovar o fato. Já imaginou? O autor leva 4 testemunhas e o réu leva 4 testemunhas. Uma testemunha fala uma coisa, a outra fala a contrária. Então, vai ter que ser uma prova complexa. Vai ter que juntar todos os depoimentos testemunhais para se chegar
a, realmente a comprovação daquele fato. Perfeito? Dando seguimento, é a última classificação, que é uma classificação importante. E a última classificação que falta a gente falar, e a mais importante que a gente tem, é entre provas típicas e provas atípicas. Essa é a classificação mais importante. Pessoal, provas típicas, elas têm esse nome, que são provas que estão previstas em lei. Então, provas típicas são aquelas provas em relação com tipicidade, são provas previstas em lei. Então, se você pegar lá 381 a 484, traz lá o rol das provas típicas. Prova testemunhal, documental, pericial, inspeção judicial, ou exibição de documento e coisa, ok? Então, são aquelas disciplinadas pela lei, aquelas previstas pelo legislador, são chamadas provas em espécie. Já as provas atípicas são aquelas provas que não estão previstas em lei. Porque o legislador ele não tem como ele aferir verdadeiramente todos os meios de prova. E se fizesse isso, seria algo complicado, porque toda vez que surgisse uma prova, vai ter que mudar o código. Então, o que o legislador fez? Criou as chamadas provas atípicas. Então, são aquelas provas que, em primeiro momento, não foram imaginadas pelo legislador, mas, com base no artigo 369, que a gente vai falar um pouquinho mais desse artigo, elas são aceitas. Porque o legislador não tem como prever exatamente todas as provas. Vamos dar alguns exemplos que são provas atípicas. Tem uma que é extremamente polêmica, não quero entrar nessa polêmica agora, porque não nos diz respeito nesse momento, é a utilização de prova psicografada, carta psicografada, ok? Já teve alguns julgamentos e o juiz aceitou prova psicografada como meio de prova. Tá? Isso é muito polêmico. Mas uma outra prova que é muito usada na prática que não tem previsão legal. Alguma constatação que é feita pelo próprio oficial de justiça. Por exemplo, nós entramos com um processo de interdição, alegando que o cidadão está entubado, em coma no hospital. O juiz poderia ir lá? Poderia, chama-se inspeção judicial. Mas o juiz não vai. Ao invés do juiz ir, ele pede para o oficial de justiça ir e constatar. Aí o oficial de justiça vai lá no hospital, constata e passa para o papel. Olha, constata que no dia tal, às horas tais, me desloquei ao hospital, etc, etc. E constatei isso, aquilo. Isso é uma prova típica. Não tem previsão em lugar algum essa questão da previsão de prova típica. Então, o que o código fala? O código fala que você pode empregar todos os meios legais e moralmente legítimos. Meios legais e moralmente legítimos como meio de prova, ainda que não especificados pelo código. Ou seja, se a prova for por um meio legal e for moralmente legítima, mesmo que não tenha previsão, pode ser utilizada. E é hoje, com o advento do código, a ideia, o padrão que nós temos é um padrão de atipicidade das provas. Então, o CPC de 2015 ele vai manter esse padrão de atipicidade, ok? Então, as partes podem, para provar os seus direitos, para provar os seus fatos, ele pode usar qualquer meio lícito, mesmo que não haja previsão legal, ou seja, mesmo que não seja típico, conforme o artigo 369, ok? Então, existem várias provas, existe uma gama de provas enorme no sistema processual civil, mas o padrão que nós temos é da atipicidade. Então, ainda que não especificadas nesse código, se não for ilícita e nem imoral, pode ser aceita aquele meio de prova. Para trazer como exemplo outros 3 meios de prova que no Código de 73 eram consideradas provas atípicas e agora são provas totalmente típicas. Primeira delas, prova emprestada. Lá do artigo 372, era uma prova que não tinha previsão do CPC, mas era totalmente aceita. Essa prova emprestada, pessoal, existem algumas divergências, algumas discussões em relação a ela. A previsão, artigo 372, fala que o juiz pode usar uma prova emprestada de outro processo e vai fazer um sistema de valoração de prova, vai entender o valor adequado, desde que observados o contraditório. Em relação à prova emprestada, eu tenho 3 observações importantes para tratar com vocês. Eu quero tratar agora com vocês. Primeira observação. A discussão sobre a viabilidade de uma prova emprestada só é relevante para as provas não documentais.
Porque a prova documental é uma prova constituída. Então, se você quer usar um documento de um outro processo, você tira a cópia e junta como documento. Não tem que se discutir se pode usar a prova emprestada ou não. Então, acabou. Então, como a prova documental é uma prova constituída, não há que se falar em prova emprestada constituída. Ok? Só constituendas. Nós já trabalhamos lá atrás na classificação. Então, você pode juntar em outro processo um documento já juntado que não é considerado uma prova emprestada. Não tem que se falar em prova emprestada documental, porque você pode juntar exatamente o mesmo documento em quantos processos for necessário. Se precisar juntar em 10 processos, você vai juntar em 10 processos. Não vai fazer diferença. Ok? Essa é a primeira observação. Segunda observação que vai gerar um pouquinho de polêmica. Quais são os requisitos para serem aceitas a prova emprestada? A legislação, ela foi um pouco falha em relação aos requisitos de admissibilidade. Não foi clara em apresentar os requisitos de admissibilidade. Então, nós temos que recorrer à doutrina e à jurisprudência. E, dentro da doutrina e jurisprudência, tem uma pequena divergência em relação à quantidade de requisitos. Enquanto que o entendimento do STJ, que a gente vai falar, entende que exige apenas 2 requisitos, a doutrina, uma doutrina muito clássica da doutrinadora doutora Ada Pellegrini Greenover, entende que são 3 requisitos. Vamos entender isso aqui para a gente entender. Eu compartilho com a posição do STJ que apenas são só 2 requisitos. O que que fala? O que que a STJ fala? Olha, primeiro requisito para que a prova seja válida é que tenha ocorrido o contraditório, ou seja, ambas as partes puderam manifestar sobre essa prova no processo de origem. Então, no processo que você quer buscar a prova, tem que ter tido contraditório. Então, por exemplo, você quer usar um depoimento de uma testemunha, um depoimento da parte que foi feito no processo e está no papel. Para você usar, lá no processo de origem, teve contraditório? Teve. Então, eu posso pegar e usar no meu processo. Sem problema algum. Então, eu posso pegar a prova, por exemplo, em processo administrativo? Pode. Processo administrativo tem contraditório. Mas, por exemplo, eu não posso pegar um depoimento pessoal que foi feito em sede de inquérito policial. Porque em inquérito policial não tem contraditório. Então, não teve o contraditório na origem. Não houve o contraditório na origem. Então, eu não posso usar um depoimento de inquérito policial como prova emprestada no meu processo, porque não teve depoimento, não teve contraditório na origem. Então, o primeiro requisito, isso tanto a STJ quanto a doutrina trazem de forma tranquila. Contraditório na origem. Segundo requisito, contraditório no destino. A prova emprestada tem que ser debatida pelas partes no processo que você vai usar. No processo que você está inserindo essa prova emprestada. Também o STJ doutrina entende tranquilamente isso aqui. Então, quando você pega uma prova, por exemplo, num processo administrativo ou em outro processo e traz a cópia para o processo, você trouxe a cópia do depoimento da parte para o processo, as partes têm que manifestar nesse processo. Tem que ter um debate pelas partes em relação ao processo que eu estou pegando a prova, para usar na prova, nesse processo atual. Ok? Até aí o STJ pensa dessa forma. E doutrina iguais. Só que a ADA traz um outro requisito, que se a gente for analisar friamente, esse requisito que ela traz vai praticamente inviabilizar a aplicação da prova emprestada. Você não vai conseguir usar a prova emprestada. Tá? O que a Ada Pellegrini fala? Olha, só posso usar a prova emprestada se as partes, tanto no processo de origem quanto no processo de destino, sejam as mesmas. Então, por exemplo, se eu vou usar um depoimento de uma ação penal, quem que é a ação penal? Parte? Ministério Público contra o réu. Aí o Rafael quer entrar contra a ação contra o réu e quer usar a prova feita lá naquele processo. Segundo a professora Ada, não poderia usar, porque as partes não serão as mesmas. Tinha que ser no outro processo também MP e as partes. Então, tem que ser as mesmas partes, tanto no processo de origem quanto no processo de destino. O STJ entende que este requisito, a restrição das mesmas partes, vai inviabilizar totalmente a prova emprestada, e eu concordo totalmente com o STJ. Eu até coloquei um julgado aqui, depois eu quero que vocês leiam um pouquinho, está no material de vocês, onde o STJ fala, né? A relatoria da ministra Nancy Andrighi, ela fala, olha, porém, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para isso. Assegurada as partes contraditórias sobre a prova, isto é,
o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, o empréstimo será válido. Foi um RESP, um recurso especial do Ceará, julgada pela ministra Nancy Andrighi em 2014. Pode se parecer antigo, mas é totalmente objetivo e claro no que a gente fala, o STJ pensa dessa forma. Então, só os dois requisitos, contraditório na origem e contraditório no destino. Qual que é uma outra discussão que nós temos? Terceiro ponto que eu quero falar com você sobre prova emprestada. Posso usar a prova emprestada no cível de uma interceptação telefônica que foi autorizada pelo juízo criminal? Ou seja, o juiz criminal, ele autorizou a interceptação telefônica. Ele autorizou a interceptação telefônica. E nessa interceptação telefônica, descobriu-se, por exemplo, a gente está investigando um crime de corrupção, de lavagem de dinheiro. Só que, ouvindo, a partir do momento que você ouve, faz a interceptação telefônica e ouve, lá deixa muito claro, por exemplo, na interceptação, revela algum ato de improbidade administrativa ou algum ilícito civil que pode ter repercussão no cível. Pergunta, eu posso pegar essa interceptação telefônica como prova emprestada no cível? Essa é a discussão. Nós temos duas posições. Uma do nosso Dr. Luiz Flávio Gomes, um excelente doutrinador. Ele fala que não, é uma posição minoritária. O que ele fala? Olha, não podemos usar interceptação telefônica no cível. Porque a CF, a Constituição Federal, e a Lei 9296 de 96, que é a lei que regulamenta a interceptação, ela só admite para investigações e processos criminais. Então, se você admitir essa interpretação possível, você vai criar uma nova hipótese de interpretação, telefônica, essa posição do Dr. Luiz Flávio Gomes, que é a posição minoritária. Qual é a posição majoritária? Até a posição do STF, num julgado muito interessante que foi relatado pelo ministro César Peluso, ele fala que pode compartilhar sim a interceptação telefônica em eventual apuração de responsabilidade administrativa de funcionários públicos ou responsabilidade por improbidade administrativa. Olha que fundamento interessante, eu compartilho totalmente com a ideia dele. Quando você não permite a interceptação telefônica no cível, qual que é o objetivo? Preservar a intimidade e a privacidade da pessoa. Então a ideia é essa. Eu não posso pedir uma interceptação telefônica no cível porque eu tenho que preservar uns princípios constitucionais da intimidade e da privacidade da pessoa. Então esse é o argumento. Por que não pode ter no cível? Privacidade e intimidade. Mas eu pergunto para vocês, a partir do momento que a privacidade e a intimidade já foram abaladas, já foram restringidas de forma legal no juízo criminal, a partir do momento que o juiz autorizou a interceptação telefônica, não faz sentido algum não permitir usar a prova no cível, não faz sentido algum não permitir que outras instâncias possam ter acesso ao conteúdo. A partir do momento que já restringiu no penal a privacidade e a intimidade, por que a gente não pode usar nos outros ramos? Pode usar, sim, tranquilamente. Tá? Então, eu compartilho com a posição majoritária que é do STF. Depois, se vocês quiserem dar uma lidinha, acho muito interessante. O inquérito 2424 da relatoria do ministro César Peluso, perfeita análise dele em relação à utilização da interceptação telefônica como prova emprestada no juízo civil. Então, aqui fecha as três observações que eu queria falar com vocês em relação à prova emprestada. Primeiro, que não serve, não é que se fala em prova emprestada documento, que o documento é uma prova constituída. A questão dos requisitos, que o STJ entende que são dois, contraditório na origem e contraditório no destino, sendo que a doutrina traz mais um requisito, a Ada Pellegrini Grinover, e a possibilidade de utilização de prova emprestada da interceptação no cível, posição majoritária do Supremo, que sim, é totalmente possível. Outra prova que antes era uma prova atípica e agora é atípica, é chamada ata notarial, previsão no artigo 384. A ata notarial, pessoal, é uma prova que o tabelião, ou seja, o notário, né, o funcionário do tabelião, afirma que presenciou determinada citação. O que é mais usado de ata notarial? Fatos que acontecem na internet.
O que é mais fácil? Eu entrar com a ação e pedir para o juiz mandar o Facebook, liberar para mim a informação que foi colocada pelo fulano de tal, ou pedir para o WhatsApp que libere isso, vai demorar mais de ano para isso. Ou eu levo lá no cartório o meu celular, eu faço assim, acesso o Facebook do fulano de tal, ou mostra no celular o Facebook do fulano de tal, onde ele está me xingando, ele está me ofendendo, ele está abalando a minha honra, está acabando comigo. Eu quero entrar com ação de indenização com ele. É mais fácil eu levar no tabelião. Ou eu quero pegar uma conversa no WhatsApp e para passar para o seu documento mais oficial. Então, pessoal, a ata notarial, antes, tinha algumas pequenas regulamentações em algumas normas administrativas dos tribunais. Então, o que vai acontecer? A ata notarial é uma afirmação de um oficial de notas, um notário dizendo que ele atesta, que ele viu a determinado fato. Então ele vai falar assim, olha, no dia 5 de março de 2020, compareceu aqui no cartório, onde viu os seguintes fatos, entre aspas, e vai transcrever o que ele viu. Na página do Facebook tal, do fulano de tal, do ciclano de tal, apresenta isso, apresenta aquilo, faz isso, fala aquilo, fala aquilo, fala aquilo, tira print e coloca junto na ata notarial. Ou uma conversa do WhatsApp. Transcreve literalmente, tem áudios, por exemplo, não adianta você dar um print, porque tem áudios. Ele vai ouvir todos os áudios e vai transcrever literalmente os áudios. Ele vai transcrever os áudios nessa ata notarial. Então ele vai colocar, no dia tal, às horas tais, fulano falou isso, isso, ele vai colocar o que ele falou. Então ele vai descrever com detalhes todos isso lá na ata notarial. Então, bem interessante esse meio de prova. Aconselho a vocês usarem, que vale muito a pena. Terceiro documento ou prova que não é disciplinada, documentos eletrônicos, não há muito o que se falar. 439/441, né? A lei material vai falar um pouco mais sobre ele, mas é você utilizar documentos eletrônicos. Os artigos apenas vai tipificar os documentos eletrônicos, vai falar que na forma da lei, então tem que usar o Código Civil para falar sobre isso. Perfeito? Tranquilo? Pessoal, então aqui a gente termina a nossa primeira aula sobre teoria geral das provas. Na próxima aula a gente vai terminar a teoria das provas, falar do dever de colaboração com o estado das partes. Nós vamos falar os fatos notórios, quem é o destinatário da prova, aplicação da prova, os métodos de valoração da prova, terminar com o ônus da prova, para depois a gente entrar nos meios de prova. Tá certo? Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.